Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Giovana Félix e a ideia aqui é a gente conversar sobre uma coisa que eu acho que você gosta muito, que é amor. Mas o amor numa perspectiva sistêmica. Eu sou escritora de romance e também terapeuta sistêmica integrativa. O que isso tudo significa? Significa que a gente vai estudar romances, amores da vida real e entender por que certas pessoas têm relacionamentos tão bons e duradouros e outras pessoas se acham com o dedo podre e não conseguem encontrar de fato alguém para ter um relacionamento e que seja gostoso e não seja aquele sofrimento. Eu sempre amei escrever e escrevo desde pequenininha mesmo, quando eu era criança, mas eu tive muitas fases com a escrita. A escrita sempre esteve presente na minha vida, mas eu sempre escrevi para falar dos meus sentimentos, para criar histórias, para sonhar, para registrar aquilo que eu não estava conseguindo processar, para pensar, para organizar, para criar. Então a escrita para mim é um fluxo mesmo de nutrição, de vida, de expansão. E eu tive muitas fases porque, assim como é ensinado para nós, em que a gente tem que ter, né, um trabalho e tudo mais, e fazer aquela trajetória, eu vou chamar de tradicional, porque não tem certo e errado, tem aquilo que funciona para um, funciona para outro. Eu também fiz uma carreira de 11 anos em vendas, trabalhando com formação de profissionais de vendas e pré-vendas. Tudo que eu fiz também sempre foi muito ligado à escrita, estudei marketing. E com o tempo eu fui me descobrindo, fui me conhecendo, fiz terapia e eu entendi o que era escrita pra mim. E eu sempre escrevi contos durante muitos anos. Eu achava até que quando eu era mais nova, lá pelos 22, 25 anos, eu só sabia escrever contos, eu não sabia nem que eu conseguia escrever um livro. Mas quando eu tinha 27 anos para 28 anos, eu decidi publicar meu primeiro livro de contos, né? Então eu realmente publiquei, foi assim incrível, fiz um lançamento do livro, que inclusive aqui no canal eu deixei para vocês o discurso do primeiro lançamento. Meu primeiro livro chama E Se Eu Te Encontrar? E são contos do cotidiano sobre amores, amores que todos nós vivemos em algum momento da vida. E eu desde muito nova sempre me questionei sobre o amor e eu sempre soube que existia algo diferente, mas eu não sabia nomear, eu não tinha vivido ainda. E depois que eu publiquei esse livro, eu também passei por outras experiências e aí eu escrevi um livro mesmo, que é uma história completa, que chama O Reencontro do Amor. Assim, foi incrível, muito difícil também lidar com tudo, mas também fiz lançamento e foi ótimo, assim, fiquei muito feliz. E por isso que eu decidi também mergulhar mais nessa jornada de escrita e escrever romances. Então eu sabia que tinha mais, tudo que eu li ainda estava insuficiente. E eu olhava pra mim, olhava para minhas experiências e eu falava assim, ok, eu sei quem eu sou, mas não entendo por que estou neste momento. E aí foi por isso que eu comecei a estudar e comecei a olhar com uma outra abordagem, né? A gente sempre fala sobre a psicologia, a psicanálise, e eu escolhi olhar sistemicamente, conheci a terapia sistêmica, e aí sim tudo fez mais sentido. E no final das contas, cada pessoa tá numa jornada de conhecimento sobre o campo amoroso, só que muitas vezes de forma inconsciente. Então você fica entrando em vários relacionamentos e aí você sempre tem aquela sensação que é a mesma coisa. Ah, você conhece a pessoa, o primeiro encontro é incrível, depois você consegue ficar 1, 2 meses, 3 meses, às vezes não entra nunca num namoro, às vezes é sempre traída, às vezes sofre, né, questões psicológicas ou traumas, enfim. Muitas mulheres acabam desistindo do amor por conta disso, porque tudo que ela conhece só corresponde a isso. Mas é porque, de fato, existe um padrão, né? Aquilo que tá ressoando com você, é pelo que você se atrai. Com a terapia sistêmica, a gente consegue olhar para isso, olhar com outra abordagem, entender os padrões que a gente carrega, padrões inconscientes mesmo, repetições que a gente acaba fazendo por lealdades invisíveis à família,
por exclusões que aconteceram. E eu me formei também como terapeuta sistêmica, justamente olhando para a jornada, né, amorosa e entendendo como é que a gente pode fazer diferente, como é que a gente pode, de fato, viver o nosso caminho amoroso e não repetir aquilo que outras mulheres já viveram, né? A gente não precisa mais carregar essa dor. Então, é uma jornada muito linda, eu acho, porque você vai se conhecendo no processo e você vai distribuindo também mais amor, mais intenção. Existem os tipos de amores também que a gente se encontra, mas eu vou deixar para outro vídeo para explicar para vocês. O ponto com esse canal aqui é trazer mais para vocês sobre a real jornada do amor, então a gente vai entender por que que vivemos tais coisas em nossa vida e como é que a gente pode mudar isso se a gente quiser. Quero falar também sobre o processo da escrita, que é sempre falada e vivida de uma forma tão sofrida. A gente tem muitas incompreensões, eu entendo, pela parte das pessoas também, sobre o que significa a escrita e qual é o poder dela. E por que que ela não pode ser prazerosa, constante, rentável, próspera. Então a gente vai olhar para isso e como destravar a escrita, como é que a gente consegue usar essa ferramenta a nosso favor. A escrita é uma ferramenta poderosa em que qualquer pessoa pode acessar e ter resultados incríveis. Eu escrevo romances, tem gente que escreve contos policiais, tem gente que faz fantasia, né, escreve histórias de fantasia, e tem gente que escreve biografias, não tem limites. Isso falando de escrita de livros, né? Mas a gente também tem a escrita acadêmica, a escrita terapêutica, enfim, é um universo, né, muito vasto aí que a gente vai trabalhar também. Então, eu vou sempre trazer vídeos dos dois temas e vamos ver como vamos caminhando por aqui. E coloca nos comentários para eu saber se você quer mais ver, né, se chamou mais atenção sobre relacionamentos e padrões amorosos, ou se você quer ver mais sobre a escrita, para eu saber. Tchau, tchau!